Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Copeg, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar, nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir lá no nosso perfil no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Magno. Tudo bom, doutor? Opa, tudo bom? Graças a Deus, né? Tudo bom. O Dr. Carlos Magno é médico proctologista e nós vamos falar de um tema que a gente estava até falando um pouco antes aqui, que ficou um tema bem impactante. Cuide do seu intestino e transforme a sua vida. Não é isso, doutor? Perfeito. O intestino A gente nem sabe o quanto o intestino é tão importante, mas a gente vai discutir aqui. Primeiro de tudo, doutor, antes da gente entrar na parte do intestino propriamente dito, nos explicasse o que é que o médico proctologista faz, né? Eu acredito que nem todo mundo entenda qual é a função do médico proctologista. Isso. O médico proctologista ou o médico coloproctologista é o médico que é especialista em intestino, reto e ânus. Pronto. Só para você ter ideia, o intestino tem cerca de 7 metros de comprimento. E 7 metros, 7 metros de juntando comprimento. Os dois tem intestinos. O delgado e o grosso. A gente né? tem mais ou menos 1,5 metro de intestino grosso. Sim. E o resto é de intestino delgado, intestino fino, né, que comumente se chama. Só para você ter uma ideia, se a gente pegasse o intestino fino, o intestino grosso, e esticasse ele, a gente conseguiria cobrir uma quadra de tênis. É mesmo? Se a gente pegasse o intestino e colocasse numa fila, a gente conseguiria quase um ônibus escolar. Olha aí. Então o intestino é muito grande. Então a coloproctologia é a ciência que estuda da medicina, que estuda o intestino, o reto e o ânus, seja doenças que se trata clinicamente ou cirurgicamente. Então, para fazer coloproctologia, eu precisei fazer cirurgia geral antes. Então, fiz medicina, fiz cirurgia geral e fiz coloproctologia. Proctologia, que são duas residências aí no caso, duas especialidades. Isso, a residência de cirurgia e a residência de coloproctologia. Proctologia. Olha, interessante. Então, o intestino ele é muito comprido, assim, se você colocar ele. Mas ele é fino, então, né? Assim, para conseguir caber dentro da sua... O nosso corpo é perfeito, né? O intestino que a gente chama de fino, ele realmente é fino, mas você diz assim, por que que ele é responsável pela maioria da absorção, se ele é tão fino? Porque o corpo é perfeito, ele ajeitou um jeito de conseguir que a gente absorva mais. É a área de contato, que a gente chama de microvilosidades. O que é isso? O corpo percebendo que se ele esticasse essa corda, vamos imaginar que o intestino é uma corda, um cano, e esse cano passasse por lá, concorda comigo que a área de absorção, que seria o cano, ficaria pequeno, mesmo por 7 metros. Então, o que é que o corpo fez? Ele criou microvilosidades. Então, no intestino, na parede do intestino, eu tenho como se fosse picos, que a gente chama de vilosidades. Então, essas vilosidades aumentam a superfície de contato do intestino. E aí eu consigo ter mais absorção. Como se fossem curvas. Como se fossem curvas. Ele vai se encaixando ali em curvas para poder... Perfeito. No própria parede do intestino, não é que ele fica sambando, porque ele tem microvilosidades. Direitinho, perfeito. Aí vamos lá então. Então, já vimos aqui que ele é grandioso, né? O intestino. E a importância dele é compatível com o seu tamanho, né? Isso. Também. Então, qual é a importância do intestino? Qual é a função do intestino? Porque falando como um leigo aqui, me perdoe aí se eu falar alguma bobagem, né? Mas a gente vê muito o intestino onde ficam as fezes, né? Que é onde vai sair o excremento ali e tal. Mas qual é realmente a função? É só essa ou tem uma função a mais? Se a gente fosse botar num papel as funções do intestino, não caberiam só em uma página, eu te garanto. Uma quadra de tênis ali. Né? Isso. Só para você ter uma ideia, vamos imaginar aqui uma vida com o intestino inflamado. Vamos dizer que você inflamou seu pé. Certo. Se você bater o seu pé na parede, o dedo mindinho horrível bater na parede, vai doer bastante. Sim. E você vai ter que, às vezes, até imobilizar. E não vai conseguir usar o seu dedo mindinho. Imagine aí, você tem uma inflamação no intestino. O intestino está todo inflamado. Aí você diz, não, o problema aí é só a comida, teoricamente.
Só para você ter uma ideia, o intestino, ele é chamado do nosso segundo cérebro. Então, além da função digestiva, que é absorver os nutrientes, uma pessoa que está com o intestino inflamado já começa daí. Ela já não absorve direito os alimentos, os nutrientes, pode ter déficit de vitaminas, déficit de minerais, déficit de proteína, de vários outros nutrientes. Segundo, cerca de mais de 80% da serotonina, o hormônio do prazer, é produzido no intestino. Quantos por cento? 80%. Poxa, é muito. Isso. 80% da serotonina produzida no corpo vem do intestino. Vem do intestino. Oh. Então, o hormônio do prazer está literalmente ligado ao intestino. Então, aquela expressão que o pessoal fala que quando tá enfesado... Enfesado tem tudo a ver. Tem a ver mesmo, né? Tem, realmente tem a ver. Quando a pessoa tá com as fezes presas, né? Que a gente chama de constipação, que aquele intestino tá cheio, vai ter menos produção de serotonina. E aí a pessoa fica... Estressada, né? Estressada demais. Isso. Então aí a gente já tira outra grande função do intestino. Então a primeira, nutrição. A segunda, regulação de serotonina. A outra, imunidade. Cerca de 70% das nossas células imunológicas estão lá. Até porque o intestino é a primeira barreira. Quando você come a comida, é a primeira barreira que vai te impedir você comer uma comida infectada, a comida com bactéria. O primeiro canto que vai é o intestino. Você comeu, foi pro estômago, desceu, chegou no intestino, é onde vai ser absorvido pelo corpo. E nessa absorção pode vir uma bactéria, um vírus junto. E aí ele faz essa triagem, é lá que faz. Meio que essa triagem, né? A gente pode chamar de triagem, mas as células imunológicas estão lá tentando identificar esses corpos estranhos, essas bactérias, esses vírus, para eliminar e não deixar chegar na sua corrente sanguínea. O estômago não faz nada disso? Faz. Faz também? O estômago, quando a gente digere no estômago, ele tem um pH muito ácido. A maioria das bactérias nem conseguem sobreviver. Uma das únicas bactérias que conseguem sobreviver é a famosa H. pylori, que muito se fala, né? Que pode gerar câncer, causa refluxo. Então, uma bactéria que aprendeu a viver nesse meio ácido foi o H. pylori. Então, são poucas as bactérias que conseguem passar por lá. Mas quando elas chegam lá, elas são meio que filtradas, triadas. Já, aí quando passou do estômago, porque o estômago ele é como, pelo que eu entendo, então, ele joga o ácido ali e aí já vai matando muita coisa que é de se matar, só que aí vai para o estômago, aliás, vai para o intestino e o intestino faz... É porque essa absorção que você fala, ela vai para onde? É para o sangue? Vamos fazer um passeio rápido. Pronto, perfeito. Vamos comer aqui um bolinho. Certo. Vamos comer um bolo. Assim que a gente coloca na boca, e aí já vem o primeiro detalhe, a primeira dica, mastigar bem. A mastigação é uma das coisas mais importantes que a gente tem para ter uma boa digestão. Quando a gente quebra os alimentos, vamos supor que eu tenho um bolo aqui. Se eu parto no meio, eu vou criar quase que o dobro da superfície de contato com esse bolo, né? Sim. Eu tenho um bolo aqui, agora dividi em 2 bolos, eu tenho mais área de absorção aqui. Se eu parto em 4, em 6, assim eu vou multiplicando essas áreas, que nem a gente falou do intestino. Certo. Então, mastigação perfeita. A gente tem também algumas enzimas salivares que já começam a digestão na boca. Então, já começa essa digestão na boca, misturar. Então, aí a grande importância da gente mastigar. E demorar com o alimento na boca, né? Não só apenas engolir, né? Ali. Isso. Então, mastigar é essencial. Desceu, o esôfago vai empurrar essa comida lá para o estômago. No estômago, a gente também tem digestão de alguns nutrientes e são favorecidos por esse ambiente ácido, que ajuda também a digestão. E de pouquinho em pouquinho, o corpo é perfeito, não lança tudo para o intestino de uma vez. A gente tem o piloro, que é como se fosse um esfíncter que segura lá. Então, quando a gente tem alguns reflexos, ele vai abrindo, quando eu encho o meu estômago, ele vai abrindo, e assim consegue a comida descer pro intestino. E lá ele vai receber secreções da vesícula, secreções do pâncreas, e assim ajustar essa digestão e finalizar. Quando eu chego já no intestino grosso, a nossa penúltima etapa, a gente tem a absorção de água principalmente, e essa absorção de água é que vai dar o toque final, então formar o bolo fecal, as fezes.
e a gente vai ter o final do nosso intestino, que é o reto. Esse reto, ele vai armazenar esse bolo fecal e, por último, o ânus vai relaxar para ter a evacuação. Perfeito. Um passeio aqui por dentro do corpo, né? Então, no intestino, que é o delgado, né? Que é antes do grosso, o grosso ele já recebe o grosso ali, né? Já recebe as fezes. Já recebe o bolo fecal, né? E vai absorver água para já eliminar. Então, o delgado, ele absorve os nutrientes. É onde a gente tem a maior absorção de nutrientes. Perfeito. Por isso que ele é tão grande. Por isso que daqueles 7 metros, eu tenho 1,5 metro de intestino grosso, o restante é de intestino delgado. E dentro do intestino delgado ainda tem essas vilosidades, que aumentam mais a área de absorção. Pronto, perfeito. Agora entendido aí, doutor, qual é... Percebemos a importância do intestino, porque ele absorve, né? 80% da serotonina também é produzida lá, então se ele não está bem, vai afetar o humor da pessoa, vai afetar a imunidade. E quais são os problemas que o intestino pode dar para as pessoas? Né? Assim, o que é que pode vir do intestino que a gente precisa se preocupar? Pronto. Do intestino, vamos começar pelo intestino delgado, uma doença que a gente está falando muito hoje em dia, eu não sei se você já ouviu falar, que é o SIBO. O supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Sabe aquela pessoa que tudo que come fica distendido, com a barriga inchada? Pode ser SIBO. SIBO é quando a gente tem um supercrescimento bacteriano no intestino delgado e essas bactérias começam a produzir principalmente gases de hidrogênio e metano. E esses gases causam estufamento. Tem paciente meu que até com frutas, maçãs, ficam estufados. Aquele paciente que acorda bem, tranquilo, mas ao longo do dia tem que abrir o botão da calça, tem que abrir o botão da blusa, porque tá com a barriga estufada de tanto de qualquer comida que come. E esse SIBO é por conta, geralmente, da gente usar muito antibiótico. A gente é uma população que usa muito antibiótico, come comidas industrializadas, então tem esse supercrescimento bacteriano. Existia antes esse supercrescimento? Existia, principalmente por conta de algumas cirurgias, como a bariátrica, a cirurgia de colectomia direita, podem ocorrer por vias anatômicas mesmo, porque se eu tiro o meu cólon direito, as bactérias vão mais fácil para o intestino delgado. Mas o intestino delgado não era para ter tanta bactéria assim. Então, sabe-se que com o tanto de antibióticos que a gente usa hoje, tem crescido muito o número de SIBO. Doutor, você falando isso, me veio à mente, eu conversei com um profissional aqui, falando justamente que um dos grandes problemas que ela é infectologista, um dos grandes problemas que a medicina está se preparando para combater é o crescimento das bactérias, porque elas vão ficando resistentes aos antibióticos que estão sendo feitos, né? Então, acaba que elas vão criando superbactérias. E esse é um grande problema. Então, seria isso também, né? Esse problema de você estar tomando muito antibiótico acaba ocasionando no intestino também. Isso é real demais. Eu vou te trazer 2 situações aqui importantes. Primeira situação, você usou um antibiótico. Você está com dor de garganta, foi lá no médico, tem pus. Corretíssimo. Passou o antibiótico, você estava com febre, com pus na garganta, precisou usar o antibiótico. Uma situação real e tranquila. Passou o antibiótico. Sabe quanto tempo que vai levar para a sua flora bacteriana voltar a ser normal? Porque quando você tomou esse antibiótico, ele mata as bactérias ruins da sua garganta, mas ela não é direcionada, mata todas as bactérias do seu organismo. Mata as boas e mata as ruins. E a gente tem muitas. Sabe quantas bactérias a gente tem no intestino? Trilhões. É mesmo? A gente tem cerca de mais de 1 trilhão de seres vivos no nosso organismo. É uma verdadeira população de gente, de intestino, de micro-organismos, né? Vivendo no nosso intestino. Então você mata elas também. Mata as boas e mata as ruins. Quem vai viver depois? As boas ou as ruins? Não vai ser você que vai escolher. Entendi. Mas você pode ajudar. Então, a gente demora 6 meses para refazer nossa flora depois que a gente toma um antibiótico. Isso eu tô falando numa situação que você tomou precisando. Imagina uma situação que você, eu tô com uma crise de sinusite, tô com uma crise aqui de rinite, vou inventar de tomar antibiótico por conta própria, que talvez nem precisaria. Não precisa, né? E aí você acaba de matar as bactérias do seu intestino, que eram boas, que ajudavam na digestão. As bactérias ajudam na nossa digestão. Tá certo? E aí, outra situação interessante. A SIBO é tratada com antibiótico também.
Só que eu trato com antibiótico e refaço a população de bactérias boas naquele mesmo momento. Um antibiótico que a gente passa aqui no Brasil, que a gente pode passar no Brasil, custa em média R$80, R$70. Não vou nem falar o nome que a pessoa não querer usar indiscriminadamente. Mas só para você ter ideia, se você comprar o que é para ser usado nos Estados Unidos, porque já está com tanta resistência lá, é R$800. É mesmo? Tem para vender no Brasil e algumas pessoas só funcionam com ele, realmente. Mas, ainda bem que no Brasil a gente consegue, não tô falando só de dinheiro, mas que com drogas mais simples a gente consegue tratar. Resolver. Mas em países desenvolvidos, que já estão há mais tempo tratando isso, é só com antibióticos bem mais fortes. Então a gente está tendo esse crescimento bacteriano e assim, a gente tem que se alertar para isso também. Então o impacto está no intestino também. Depois que você toma um antibiótico, você demora 6 meses para refazer sua flora bacteriana. Então, usar um probiótico, sempre que você usa antibiótico, é o ideal. Para quem não sabe, probiótico é você tomar cepas de bactérias específicas que ajudam no funcionamento não só do intestino, mas de várias outras áreas. Então, até o nome antibiótico é contra, né? O pró é a favor. Agora, essas bactérias, elas crescem, ficam crescendo no seu intestino, ou elas precisam naturalmente, ou elas precisam de um estímulo? As bactérias crescem independente do que você fazer. Mas as bactérias boas, elas podem ser estimuladas por você. Perfeito. Como? Comendo primeiro fibras. Já ouviu falar em pré-bióticos? Pré-bióticos são substâncias que ajudam as bactérias a se fortalecerem, bactérias boas a se fortalecerem. Então, pré-bióticos é geralmente fibras. Então, as fibras ajudam as bactérias, que são os probióticos. São fibras, a gente encontra aveia, psyllium, morango, frutas, verduras. Geralmente são cereais, frutas e verduras. O que eu gosto muito de passar para meus pacientes, que é uma fibra acessível, fácil de tomar, e com pouca quantidade, é o psyllium. A gente tem que ter 25 a 30 gramas de fibras ao dia. E a gente demora a conseguir isso. Uma colher de aveia não tem 5 gramas. E 2 colheres de psyllium tem cerca de 20 gramas. Psyllium? Psyllium encontra nessas casas saudáveis, compra na farmácia, supermercado, e é super acessível. 2 colheres já batem quase toda a meta de fibras que a gente precisa no dia. E outra coisa interessante, ela é uma fibra que, se a gente mistura com água, fibra solúvel, ela cria um gel. Então, se você tá lá comendo psyllium junto com morango, junto com pão, alguma coisa que você coloque em cima, quando chega no estômago, essa fibra vai inchar, criar uma gelatina e você se sente mais saciado e diminui sua fome. Então ela ajuda sim também no combate ao sobrepeso. Ao sobrepeso. Só para você ter ideia, eu falei de pré-bióticos. Hoje a gente estuda os genes das bactérias boas. Hoje em dia a gente consegue colocar cepas específicas dentro de uma pessoa para melhorar bactérias específicas. Hoje a gente tem até probióticos, psicobióticos, que a gente chama. Já ouviu falar? Não. Os psicobióticos são cepas específicas de bactérias que vão ajudar a produção da serotonina. Lembra que eu disse que era 80% no intestino? Então é isso. Então a gente tem uma produção de cepas específicas para produzirem mais serotonina. Tu concorda comigo que a glicose, que é quando a gente tem diabetes, a glicose está elevada no sangue, né? E essa glicose vem da onde? Dos alimentos que a gente come. Que é absorvido, né? Isso. Então, se você tivesse algo no lugar que absorve a glicose, não daria para diminuir a glicemia, que é como a gente mede a diabetes? Sim. Teoricamente sim, né? E consegue. Tem cepas que conseguem melhorar, eu não estou dizendo curar, mas melhorar as taxas glicêmicas. Ajudar a controlar. Isso. E fibras também que ajudam a melhorar. Porque as fibras, quando a gente come fibras, existem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As duas são boas
Para o funcionamento, cada um tem seu papel. As fibras solúveis criam essa gelatina, criam essa umidade boa para as fezes passarem. E as fibras insolúveis, ela é como se fosse uma argamassa, elas não são nem digeridas pelo corpo, então elas passam direto. É como feijão, como couve-flor, são fibras insolúveis. E aí elas passam formando essa argamassa, dando molde a essa argamassa. Então eles dificultam a glicemia de aumentar, da absorção do açúcar. E hoje, se for na farmácia, você vai ver vários probióticos também, com sobrenomes assim, probiótica, aí embaixo tem lipídios, tem outras coisas que favorecem a diminuição da absorção de colesterol. Então, são probióticos que ajudam em várias etapas ali, só para você ver, a gente está falando da importância do intestino. Tô vendo de aqui. como é importante. Que ele impacta, consegue impactar no problema de diabetes, consegue impactar no colesterol, consegue... Então, assim, ele não... É como... Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas é como se tudo passasse por ele. Tudo passa por ele. Tudo passa por ele mesmo. Tudo passa por ele. Então, realmente o olhar tem que ser muito, muito criterioso com ele. E, doutor, em relação às fezes, certo? Assim, a gente consegue ter alguma... Porque, pelo que eu entendi, assim, você fez o passeio ali pelo corpo, né? E no final de tudo é evacuado ali as fezes, que é aquilo que não é absorvido, né, para o corpo. Mas a diferença dessas fezes, do formato, da textura, alguma coisa, ela indica algum mau funcionamento no intestino ou não? Sim, é uma pergunta que não falta no meu consultório. Eu pergunto, como estão suas fezes? E não é só de quantas vezes você vai ao banheiro, quantos minutos você vai ao banheiro. É como estão realmente o formato das suas fezes. Só para você ter ideia, a gente tem uma escala na medicina, que é a escala de Bristol. A gente classifica as fezes. E eu costumo mostrar para meus pacientes. Você está em qual classificação? Normal entre 3 e 4. Então eu pergunto como é que tá essas suas fezes. Outra coisa, pergunto, tem sangue nas suas fezes? Não é normal ter sangue nas fezes. Tem muco nas suas fezes? Eles costumam dizer que é como um catarro. Então, às vezes eu pergunto, é um catarro nas fezes? Não. Também, catarro nas fezes não é normal. Indica que não tem um funcionamento. Mas o formato, assim, ó, sim. Se é pastoso, se é mais sólido, como é que... Você acabou de descrever a escala de Bristol. Então, ela vai de 1, que é o mais constipado, que o pessoal aqui no interior chama fezes de carneiro, né? Que é aquelas bolinhas. Isso. E vai passando até as fezes normais, que são fezes que são em formato cilíndrico, que são fezes macias, até fezes diarreicas. Então, fezes diarreicas, fezes pastosas, não, é normal. O que seria, então... O normal mesmo, então, ela é cilíndrica um pouco mais sólida, né? Mas ficou muito pastosa, aí já não é... Já não é normal, tá indicando que ou tá passando muito rápido ou não tá tendo uma absorção adequada. Lembra que para eu formar aquelas minhas fezes, ela tem que passar para o intestino grosso. O intestino grosso vai absorver a água e depois vai excretar. Se eu não tenho tempo dele absorver a água, vai sair pastoso. Até líquido se for muito rápido. Ou então, tá chegando no intestino delgado antes, eu não tô absorvendo e o corpo diz, então vamos embora aqui. Não tenho que ficar aqui no intestino delgado, passa muito rápido, não é absorvido. Ou então a pessoa que tem intolerância à lactose, ele não consegue absorver o carboidrato do leite, que é a lactose. Ele não absorvendo esse carboidrato, as bactérias, opa, olha aqui que tá chegando. Muito alimento para mim. Começa a digerir, tem essa produção de bactérias, a produção de gases, e aí passa direto, muito rápido. E aí, por isso que geralmente quem tem intolerância à lactose tem episódio de diarreia quando come leite. Interessante, por isso que fica aquela diarreica que você chama. Né? Isso, barriga estufada, fica com... Entendo. Diarreia. Agora, quais são os cânceres que existem? Porque recentemente faleceu a Preta Gil, né? E ela estava com um câncer no intestino, né? Era de reto? De reto, E como é esse câncer? Pronto. A gente tem
Na minha especialidade, a gente trata 3 cânceres, geralmente, né? Então, câncer de ânus, câncer de reto e câncer de intestino. Geralmente, a gente junta o de reto com o de intestino. Mas eles são entidades que a gente trata diferente na prática médica. Porque é completamente diferente eu tirar o teu reservatório de eu tirar o teu da absorção de água. Então, ela teve um tumor de reto. Esse tumor de reto, você pode realizar antes a quimio e a radioterapia, dependendo da altura dele. Se for um tumor que a gente chama de tocável, que é um tumor ali até 7 centímetros da borda anal, a gente pode fazer a quimio e a radioterapia antes para diminuir aquele tumor e depois retirar por cirurgia. O de intestino ou de reto alto, que são acima de 7 centímetros do ânus, a gente faz direto a cirurgia, geralmente, quando é possível, quando o paciente chega a tempo. Só para você ter uma ideia, existe um exame que todo mundo tem que fazer aos 45 anos de idade, que é a colonoscopia. A gente consegue colocar uma câmera pelo ânus, a gente olha todo o intestino grosso e retira lesões que podem um dia virar um câncer, que são chamados pólipos. Um pólipo demora 10 anos para virar um câncer, geralmente. Mas então, ele obrigatoriamente vira ou não? Existem vários tipos de câncer. Existem vários tipos de pólipos. Pólipos que nunca vão virar câncer, mas a gente não tem como saber, então a gente sempre tira. E cânceres e pólipos que podem virar câncer, que são pólipos adenomatosos, que a gente chama. Sempre vão virar câncer? Na medicina, nem nunca, nem sempre. Eles podem virar. Você me garantir que eles vão virar, não consigo. Mas eles podem virar. E geralmente eles demoram 10 anos. Então, por isso que a gente faz aos 45 anos, já que a pessoa é quando a gente começa a ter essas formações polipoides. E se tiver tudo normal, a gente repete em 10 anos. Por isso, é por esse motivo. Porém, se você tiver histórico familiar de câncer coloretal, se a gente tiver sangue nas fezes, distensão abdominal, mudança de hábito intestinal, eu demorava muito a evacuar e agora todo dia eu tô tendo diarreia. Ou então, evacuava todo dia e agora eu tô demorando 5, 6 dias. Esse é o da Preta Gil. A Preta Gil, ela disse que começou a notar a diferença nas fezes, que evacuava agora 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, aí depois passou a ver sangue nas fezes e aí acendeu o alerta, mas por vergonha não procurou antes. Depois, quando foi realizar os exames, viu que já estava num estado mais avançado. A gente não pode voltar no tempo ou predizer que se ela viesse antes, a gente poderia tirar. Mas na maioria dos casos, dá certo sim. É porque assim, e não só no câncer do intestino, mas de todo câncer, né? Assim, uma coisa que eu aprendi aqui é isso. Quando é diagnosticado no início, a chance de cura é muito alta. Né? O câncer de mama, a gente conversa aqui sobre câncer de mama, câncer no colo do útero. A medicina hoje, eu venho observando, eu já conversei com vários profissionais aí, a busca é essa, de você tentar ter um diagnóstico cedo, né? Assim, tentar, porque a partir daí fica mais fácil de você ter a cura. Quando realmente passa, quando já está avançado, como foi no caso dela, realmente fica mais complicado. E tem alguma... claro, tirando o fator genético, mas tem alguma algo que a gente possa fazer para ter uma prevenção, para não ter câncer no intestino? Com certeza, a gente tem como prevenir o câncer coloretal. Tem como você falou, tem 2 fatores aí grandes, fatores genéticos e fatores não genéticos. Fatores genéticos não tem como a gente mudar, já veio com você. Já vem de fábrica, né? Isso, já vem de fábrica. E os não genéticos é a gente levar uma vida saudável. Como é levar uma vida saudável? Uma vida com exercícios pelo menos 3 vezes na semana, beber pelo menos 2,5 litros de água, né? Alimentos saudáveis, fruta, verdura, muita fibra, evitar e não fumar e também evitar bebidas alcoólicas. Então, isso é uma vida saudável.
Então a gente tem como evitar sim, a gente diminui a chance de ter câncer com essas medidas. Fora isso, a gente vem com a medicina. A medicina consegue evitar, prevenir o câncer fazendo esse exame que é a colonoscopia. Sim. A colonoscopia a gente faz sobre sedação, então o paciente não lembra de nada, a gente coloca uma câmera pelo ânus e vê até o final do intestino grosso e consegue tirar essas lesões. Para não dizer que eu estou dizendo que é muito de boa a colonoscopia, vou dizer a parte ruim. A única parte ruim da colonoscopia é o preparo antes. A gente toma um remédio que é para limpar toda a parede do intestino. Se eu estou procurando um risco, um rasgo, alguma coisa nessa parede, não pode estar suja ela, né? Entendi. É mais fácil eu limpar e ver onde é que está o arranhado. Que é o que você chama, não sei se chamam ainda assim, que é um purgante, é uma coisa assim? É o preparo intestinal que a gente coloca. Você fala do purgante porque tem o famoso lactopurga, né? Mas o nome não é porque, assim, na minha infância, você fala, vamos tomar um purgante aqui, mas não é o termo usado, não. Né? Isso, você toma os laxantes, né? Laxantes, Os pronto, laxantes. os laxantes. E são os laxantes irritativos, que é esse que você está chamando de purgante, né? Mas existe mesmo, né? E existe os laxantes osmóticos, que a gente toma também, que é o famoso manitol. E aí toma o manitol e aí você vai evacuar. Essa é a parte ruim da colonoscopia. Mas não se preocupa, depois disso você vai dormir, ter o melhor sono da sua vida, não vai lembrar de nada. E como eu digo com meus pacientes, se sonhar com o número da Mega Sena, me avise. Porque é um sono muito bom, profundo, muito bom mesmo. É tipo da endoscopia? É o mesmo da endoscopia, só que mais pesado. Porque a endoscopia é mais rápido, né? A endoscopia demora em média aí 5 a 10 minutos. A colonoscopia demora de 10 a 20 minutos. Eita, então realmente é um sono bem mais profundo. Bem mais profundo. Eu já fiz a endoscopia e realmente... É um sono que revigora, né? Mas o pessoal fala assim, tem gente que não gosta de fazer. Pois rapaz, eu vou dizer, a gente tem uma vida já tão agitada que dificilmente a gente consegue desligar de uma maneira tão assim como foi na endoscopia. Dizem que o Michael Jackson... a morte dele foi por causa disso. Ele se viciou em um remédio, é um dos que dão durante os exames, mas lembra, uma colonoscopia é 100% acompanhada por outro médico, um anestesista. Existe um motivo, né? Isso. Existe um motivo para você fazer. Ele estava tomando para dormir. Né? Aí, amigo, não tem como dar certo. Não rola, né? Agora, você falou um ponto aí, doutor, da questão da água, né? Da importância da água, porque você falou que o intestino ele vai ter um momento lá que ele absorve a água, então a água para o intestino eu acho que é o mais importante, é o que ajuda muito ele, né? É essencial, a água é essencial. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e lá identificou que você precisa de pelo menos 2 a 2,5 litros, cerca de 2,5 litros para uma pessoa de 70 quilos. Eu tô falando nos Estados Unidos, um canto que é frio, que você perde menos água. Imagine aqui, no calor do Ceará, Fortaleza, Sobral, que é embaixo do sol. Já pensou? Você acha que só 2,5 litros serve? Não, tem que ser pelo menos 3 litros de água aqui no Ceará. 2,5 litros a 3 litros de água para ter uma saúde intestinal melhor e não só isso, para evitar doenças como fissura anal, hemorroida e outras doenças que vão ser geradas pela falta de água no intestino. A falta de água causa isso, hemorroida. Isso. Hemorroida, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, é a veia que a gente tem no ânus. A doença hemorroidária, que é quando essa veia fica, vou falar um termo mais popular, fica estufada e aí causa desconforto, causa dor, porque essa veia está dilatada, está estufada, ela pode ser causada pelas fezes ressecadas e você fazendo força para evacuar. Então, quando você faz força para evacuar, dilata essa hemorroida e você acaba criando a doença hemorroidária, que é quando ele se dilata e aí você sente esse desconforto. Então, a falta de água é uma das coisas que causa hemorroida. Outra causa que hoje no mundo está tendo é, famoso celular. Você vai pro celular no banheiro, senta na privada e fica ali. Vamos dizer que você tem 70 quilos. São 70 quilos em cima do ânus. Ele não aguenta. Você conseguiria segurar 70 quilos em cima do seu braço por 15, 20 minutos? E aí você deixa o seu ânus aguentando esse peso todinho
enquanto você tá lá no celular sem fazer o que você foi fazer. Porque realmente no vaso sanitário não tem a base que como uma cadeira tem. Não. Né? Então ele meio que relaxa. Agora lá não, tem a gravidade e não tem nada para... Nada. Olha aí que eu não sabia disso, É. rapaz. Você tá deixando seu peso todinho lá, enquanto você... Então quanto menos você ficar lá no troninho, é melhor para... mas não é chegar a fazer muita força para sair sai- rápido, não. É você ir quando está com vontade, sentar, evacuar, limpar, de preferência com ducha ou tomar banho e pronto. Evitar também papel higiênico. Eu costumo dizer para meus pacientes, rapaz, você limpa sua boca com papel higiênico? Não, por quê? Porque ia machucar. E lá embaixo também, lá não? embaixo Que é você- mais delicado ainda, você passa seu dia todinho sentado numa cadeira, a região lá já chega pouco sangue por conta disso, aí você vai lá e depois ainda passa um papel higiênico. Como isso causa mal? Então não pode também. Passa A ducha. E pode secar com papel, né? Pode secar com leves batidas no máximo. O ideal é lavar Tá, né? Não. e bater com a toalha, né? Uhum. Esse seria o ideal. Mas, como você disse, tem que secar. Agora, nesse período de férias, julho, passando para agosto, o que eu recebi de pacientes com fungo na região anal, muito mesmo. Fungo? Porque vai pra praia, aí não enxuga, fica o dia todinho com a sunga molhada e acaba que não lava, ou deixa molhado, a cueca molhada, a roupa íntima molhada, aí acaba criando fungo. É um prato cheio pros fungos, né? Mas muito paciente mesmo nessa época de férias, aumentou bastante. E qual é o sintoma de que você tá com fungo? Sente prurido, que é coceira na região, fica inflamada, a pessoa passa pomadas, essas que passam para beber, geralmente achando que é porque tá Assado. inflamado, assado, e não melhora. É o típico caso, doutor, tô com inflamação na região, coçando bastante, já passei muita pomada para beber e não funciona nada. Não vai funcionar, porque ali o problema é o fungo, já se instalou. E qual é o tratamento para isso? Depende de caso a caso, mas pode ser usado pomadas para fungos, remédios orais para fungo. Mas o mais importante é ensinar o paciente a ele não ter de novo. Claro, tá? Até a prevenção não é tão complicado, né? Não. É só você realmente... São hábitos higiênicos aí que você consegue resolver. Agora, eu tô uma coisa um pouco mais séria que eu já observei em algumas pessoas, eu sempre tive dúvida. Essa bolsa de colostomia, né, que se coloca, que é justamente para Desviar o trânsito. Isso. Qual é o porquê que fazem isso? Porque, pelo que eu entendi, tem o intestino delgado no grosso, que as fezes são ele começa a organizar as fezes para poder se evacuar. E é algum problema, então, no intestino grosso, algum problema no reto, algum problema no ânus, que tem que tirar por outra via? Todo paciente meu que vai se operar, acho que o medo de muito deles é perguntar, mas doutor, eu vou ficar com a bolsinha? E aí eles não sabem, e a maioria das pessoas não sabem, que quando a gente faz uma bolsinha, vou chamar assim, é para salvar uma vida. Essas colostomias, essas ostomias, podem ser do intestino grosso, a gente chama de colostomia. Pode ser do intestino delgado, e a gente chama aí de ileostomia. Mas elas são feitas para desviar o trânsito. Vamos botar aqui no popular. O intestino é um cano, tá certo? E o seu cano, lá embaixo, a Preta Gil, por exemplo, tem um câncer. Entupiu aquele cano. A gente vai lá e tira aquele cano. Tirei aquele cano que estava entupido, tirei aquele cano que estava com câncer. Me diga uma coisa. Você acha que aquele cano que estava entupido não escorregou água, não fez um lodo? E aí, se eu juntar esse cano aqui de baixo com o cano aqui de cima, a chance dele estourar de novo não é muito maior do que eu pegasse esse cano mais pra cima, botasse um joelho no cano e limpasse essa parte, deixasse ela bem bonitinha, e depois de 3 a 4 meses eu juntasse esse cano um no outro, a chance de ele se ligar é muito maior.
Então é para isso. Enquanto o corpo está cicatrizando, melhorando a região, a gente deixa essa bolsinha. E aí depois que passa 3, 4 meses, geralmente a gente junta. Tem casos, por exemplo, que não tem como salvar esse resto de reto. E aí a pessoa fica com a colostomia definitiva para o resto da vida. E não tem problema nenhum, vai viver normal. Mas a maioria das bolsinhas, das ostomias, são para salvar vidas, salvar intestino, inclusive. Porque imagina aí uma cirurgia de emergência, cheio de pus, cheio de substâncias que não vão deixar se unir, mesmo eu ponteando, fazendo tudo, elas não vão se unir, tá cheio de pus lá. Então a gente faz esses desvios para melhorar. Imagina aí, eu disse que no câncer de reto baixo a gente podia fazer químio e radioterapia. O tumor tá quase obstruindo o intestino. Mas se você fizer quimio ou radioterapia, tem a chance de diminuir ele de tão pequeno que eu consigo tirar só fazendo a cirurgia menor do que uma cirurgia de tirar boa parte do intestino. O que é que eu faço para essa pessoa sobreviver enquanto ela faz a quimio e radioterapia? Eu crio um desvio lá em cima. Ó, vai fazer sua quimio e radioterapia, agora seu intestino tá funcionando. Quando terminar, a gente tira essa parte que está ruim e conecta de novo. Então, as ostomias é uma salva-vidas. É uma forma do intestino continuar funcionando sem afetar aquilo que precisa ser reparado. Isso. Né? Perfeito. Que o Bolsonaro teve também, né? Teve. Aí ele colocou e depois tirou, né? Depois colocou de novo. Ele levou uma facada no intestino, arma branca no intestino. O que é que vai acontecer? O que é que provavelmente deve ter acontecido? Perfurou o intestino, as fezes saíram para dentro da barriga. Se o cirurgião tivesse conectado a parte do intestino com a parte de baixo do intestino, ali estava cheio de bactérias, cheio de pus. Então, muito provavelmente, aquilo dali não ia, vamos falar no popular, pegar. Sim. Não ia segurar. Então, o que foi que ele fez? Criou uma ostomia e depois que passou 3 meses, que melhorou, já sabia que não estava mais com essas bactérias no intestino, já estava tranquilo, juntou. E aí, juntou. Aí, como diz, pegou bem a sutura, né? E ele conseguiu ficar tranquilo em relação a isso. Vida que segue, perfeito. E, doutor, você falou aí de como a gente prevenir assim, doenças no intestino. Com hábitos saudáveis, né, de vida. E o que é vilão, certo? Assim, o que é pra gente quais são os alimentos que podem ocasionar algum problema no intestino? Porque você falou do benefício das fibras, né, que a gente já entendeu, verduras, frutas, leguminosas, mas e o que é que não é bom a gente se alimentar, não é bom a gente utilizar? Só para você ter uma ideia, antigamente a colonoscopia era indicado para 50, já foi até para 55 anos. Hoje a gente já está aos 45, tem sociedade dizendo que agora vai ser para 40 anos. E isso não é objetivo de aumentar o número de exames, é porque a gente está vendo na prática que o câncer coloretal está diminuindo a idade que ele começa a se apresentar. E isso se dá pela nossa vida industrializada, com pouca fibra, pouca água, muitos alimentos industrializados, cheio de substâncias, agrotóxicos, entre outras substâncias que vão estimular esse intestino a se replicar de uma forma errada. Uma vida cheia de estresse, com certeza, uma vida cheia de estresse, uma vida de alimentos desregrados, sem exercícios físicos, uma vida com tabagismo, com etilismo. Então, tudo isso proporciona sim. Você falou de imunidade. A imunidade é essencial, ou o estresse é essencial para formar o câncer e para também evitar ele. É mesmo. O estresse está altamente ligado com a imunidade. Não é à toa que você vê que pessoas estressadas ficam gripadas, ficam muito mais facilmente. Então isso é provado, principalmente por um tipo de células que a gente tem, chama células NK, Natural Killers. Então essas células ajudam na defesa e quando você está estressado, você acaba
diminuindo elas. E também quando você está estressado, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. E acaba que você favorece as infecções, a imunidade baixa, literalmente. E as células cancerígenas são células erradas. E tudo que é errado no organismo, a imunidade combate. Então, muitos das suas cânceres são evitados pela sua própria imunidade. E se você tá com imunidade baixa, tá com Pode baixa guarda, propiciar, né? Baixa a guarda. Baixa guarda. Olha só o estresse engraçado. A gente veio... esse podcast, assim, particularmente, eu venho vendo que existe... É como se fosse um pilar. 3 pilares, assim, para você se manter, que é a alimentação, atividade física e o sono. E aí vem um quarto que é justamente a saúde mental, né? Que é questão de estresse, de ansiedade, que as pessoas hoje está todo mundo tendo, e impacta diretamente, né? Impacta o que está na mente impacta no corpo, né? E o estresse é isso, né? Assim, aquele cansaço, o esgotamento, né? Isso. Que você está tendo e vai impactando e a medicina já está vendo isso como resultado, né? Pessoas mais jovens começando a aparecer câncer, que antigamente aparecia em pessoas com mais idade. Então você falou aí de alimentos industrializados também, que são tudo que é feito de esses biscoitos recheados, Tudo que não é natural. Tudo que não é natural, né? Se a gente faz uma massa fresca, é muito diferente do macarrão instantâneo. Sim. Se eu faço uma salada de verduras, é totalmente diferente de um salgado. Então a digestão é muito mais fácil. Eu não tenho corantes, eu não tenho outras substâncias que vão fazer mal para o organismo, né? Uma vez ou outra, sim, vai ser necessário. Você vai estar um dia corrido, você vai estar, sei lá, no aniversário, vai ser preciso, mas todo dia, não tem um dia que você não coma comida industrializada. Pode ter certeza. Hoje tá muito difícil, né? Tá muito difícil você não A rotina é muito corrida, né? Essa rotina, além de estresse, já sempre é uma cadeia. Você tá estressado, você não dorme bem, como você tá muito corrido, você também vai optar por alimentos mais fáceis, mais industrializados, e aí vira uma bola de neve. Não tem tempo para uma atividade física e vai colocando como segundo plano. Isso é uma bola de neve. Né? E a conta chega, né? Chega. Um dia chega e tá chegando cada vez mais cedo. Esse, né? É o problema. Cada vez mais cedo. É uma coisa... Eu conversei aqui com uma professora que eu achei interessante, que ela disse assim, Crasso, conversei sobre como se preparar para a fase idosa, né, assim, de terceira idade. E ela falou assim, Crasso, eu faço sempre uma analogia, eu achei interessante, de que você está indo, imagine que você está indo para um deserto. Aí se você sabe que você vai para o deserto, você faz o quê? Você estoca água, você estoca alimento, você vai estocando, se preparando para aquele momento que você vai passar por aquele deserto. Então você tem que se preparar para isso. Ter cuidado para ter um preparo para quando você estiver no deserto, não falta água, não falta alimento, você está bem condicionado, né, para caminhar ali naquelas temperaturas. Assim é a fase da terceira idade, né? Assim é a fase da velhice, de quando a gente estiver idoso. Nós vamos estar com escassez de algumas coisas. E a gente tem que se preparar a partir de agora. A gente está se preparando para esse momento. Criar uma reserva ali, né? Criar uma reserva. E esse é o problema, que a gente não está se atentando para isso ainda, né? Como se você estivesse pagando... Imagina você não paga uma previdência, né? Pronto, é a mesma coisa. Você tem que pagar uma previdência, fazer atividade física, acumular músculo, ter alimentação saudável, ter sono. E é o que a gente coloca sempre de segundo plano, né? Isso. É interessante isso. Mas eu tenho outra dúvida aqui em relação, voltando à questão do câncer, que você disse que está aumentando. Eu me preocupei um pouco com esse aumento que você disse que está tendo um aumento. Quando a pessoa, mesmo sendo diagnosticada no início, que é o exame de colonoscopia. A colonoscopia, né? A colonoscopia você consegue ver os pólipos e você consegue tirar até mesmo um câncer no seu início, ali você consegue
com radioterapia, você pode combater. Existe reincidiva, ele pode voltar, como é o acompanhamento pós-tratamento do câncer? Muito boa pergunta. Então, como eu te disse, geralmente um pólipo demora 10 anos para se tornar um câncer. Dependendo do estágio que eu pegar ele, vai mudar o meu acompanhamento. Pode variar de em 3 meses eu ter que repetir essa colonoscopia até 10 anos. Então vai depender muito do tipo. E não só do tipo ou tamanho que eu estou vendo. Ele pode ter 5 centímetros e ser mais benigno que de 2, 1 centímetro. Então a gente sempre manda para a biópsia para saber de qual tipo, para saber em qual estado eu peguei ele para continuar esse acompanhamento dele. E dependendo do tipo, dependendo da quantidade, até convocar os familiares para fazer também a colonoscopia é necessário. Para eles terem já se prevenirem ali, né? Isso. Perfeito. E doutor, a gente está observando, a gente até falou aqui já nessa questão do tempo muito corrido, né? E eu venho observando que a tecnologia ela está inserida hoje em muitos aspectos. Eu já conversei aqui sobre cirurgia robótica e laparoscopia e cirurgias minimamente invasivas. Nessas cirurgias que envolvem o intestino, existe também esse formato de cirurgias minimamente invasivas, ou sempre tem que abrir? São cirurgias mais abertas? Como é que funciona? Não, a coloproctologia é uma área que preza bastante pela tecnologia. Foi por isso uma das coisas que eu mais me apaixonei na coloproctologia. É uma especialidade relativamente jovem, uma especialidade que melhora a cada dia e que a tecnologia está altamente conectada. Eu gosto tanto de tecnologia que o meu mestrado e doutorado é em tecnologia minimamente invasiva. Boa. Então eu gosto bastante disso. Por isso que eu também fiz fellow em Portugal, atrás de essas tecnologias. Por isso que eu sempre busco tecnologias, porque a gente sabe que com elas a gente consegue oferecer o melhor para o nosso paciente. Sim, a coloproctologia trabalha com robótica, inclusive fazem 2 semanas que a gente fez um tumor de reto baixo por robótica. O nosso grupo fez esse caso de uma paciente de 38 anos. Então, para ela, com a robótica, a gente consegue preservar mais nervos e assim melhorar a continência dela. Porque qual era o nosso medo? Fazer uma cirurgia, como o reto era muito baixo, já estava ali perto da borda, a gente tirar muito reto e acabar sem querer tirando o nervo dela e acabar dela ficar incontinente, ou seja, ela não conseguiria segurar as fezes. Então, na robótica, essa visão é muito mais detalhada e a gente consegue preservar cada vez mais a continência. Outras tecnologias dentro da coloproctologia, a própria colonoscopia, cada vez mais a gente consegue tirar lesões maiores na colonoscopia. Na própria colonoscopia. Outra, câncer de ânus, geralmente a maioria se dá por conta de HPV. A gente consegue detectar e retirar a laser o HPV. E aí é uma cirurgia bem mais tranquila, que antigamente doía bastante. Se eu pego um bisturi elétrico e queimo aqui, ele gera um halo de queimadura de cerca de 2 centímetros. Quando eu coloco um laser, ele queima 2 milímetros. Isso se traduz em menor dano tecidual, em componente estético melhor. A recuperação mais rápida, você tem uma queimadura bem menor. Sim. Então, tecnologia na coloproctologia é essencial. Aqui no Ceará é um dos berços da coloproctologia. Nós temos criadores de grampeadores, de instrumental para coloproctologia utilizado no mundo todo. Foi aqui no Ceará. Olha que interessante, bacana, porque eu venho observando, eu venho acompanhando e nós acabamos virando espectadores de um mundo que está chegando, de um novo mundo que está chegando, e quem tem um pouco, nasceu ali, que viveu na década de 80, de 90, nos anos 2000 ainda, viver em um mundo que está totalmente diferente de hoje, né? Está totalmente diferente.
E na medicina eu venho observando isso também, porque com a chegada da inteligência artificial, que já existe há algum tempo, mas que ela está se popularizando hoje, de 2 anos para cá, com a chegada do ChatGPT, por exemplo, outras ferramentas desse nível, né? A medicina está acompanhando isso também. Eu venho perguntando aqui muito para os profissionais como isso pode afetar e como pode ser os próximos anos com ela. Eu já conversei aqui falando sobre cirurgia robótica, de que eu achei muito interessante que o software do equipamento, ele memoriza os movimentos, né? Memoriza os movimentos a ponto de que se o profissional for fazer um movimento que ele já sabe que aquele movimento não está certo, ele barra. Isso quer dizer que vai chegar um momento e que já existe em alguns momentos do robô conseguir fazer a cirurgia, né? Com tanto de informação que ele tem, que é isso que a inteligência artificial faz. Ela vai criando seus dados, acumulando. Chega um momento que ela consegue. E você acha que ouvir a sua opinião, porque eu estou ouvindo a opinião dos profissionais, porque é um futuro que não está muito distante, nós vamos ver isso ainda. Porque se você pegar uma ferramenta que há 2, por exemplo, ferramenta de vídeo, que é o que eu trabalho muito, há 2 anos ficava meio amador. Hoje, a inteligência artificial consegue fazer vídeos perfeitos que você nem imagina que aquilo ali está sendo feito por inteligência artificial. Então, ela se desenvolve muito rápido. Você acha que ela vai impactar na medicina, chegando ao ponto de que ela consegue fazer um trabalho como de um cirurgião, utilizando a cirurgia robótica? Eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar. Então, a gente tem que saber muito bem esse limite. E ele vai ser bastante tênue. O que eu já vejo e o que a gente já pode aplicar. Recentemente, eu participei de uma capacitação para a gente usar inteligência artificial para digitar pela gente. Por exemplo, você está numa consulta comigo, você está me falando e constantemente eu estou aqui, ó, anotando. Eu não vou precisar mais disso. A inteligência artificial te ouve, eu tô aqui olhando no teu olho, ela resume o que você falou, todinho pra mim. Terminou minha consulta, já tá tudo pronto e ajudou. Agora, eu pegar essa sua fala e perguntar o que é que eu acho que ele tem, o que é que eu passo pra ele, eu acho que esse aí já passa do limite. Sim. Entende? Eu posso até dizer, olha, eu tô achando que isso aqui parece esse caso. Você concorda? Vamos dizer que eu acho que até pode, mas fica meio chato, né? Mas esse é o limite. O que é que a gente pode e o que não pode. Então, usar para resumir sua fala e eu poder estar aqui olho no olho com você é ótimo. Eu usar ela para tentar identificar, então pronto, a gente vai ser substituído muito fácil, né? Outra coisa, na colonoscopia já tem softwares que a gente embute na colonoscopia. E eu tô aqui investigando. Como eu falei, eu tô procurando nessa parede, aqui uma analogia, um arranhão, um riscado. Então, quando eu tô passando por essa parede, ela apita. Olha aqui, será que é um possível riscado? Eu vou traduzir agora em pólipos, né? 70% disso aqui é um pólipo. E aí, me ajuda bastante. Entende? Faz um rastreio. Mas, como qualquer inteligência artificial, tem seu limite. Às vezes ele vai confundir uma bolha, um gás com pólipo. Então, eu tô lá pra dizer, ó, isso aqui é uma bolha. Acabou, vamos passar, continuar aqui. Então, não se tornar refém. Isso você disse da robótica é muito bom. Existe esse software, tá sendo implementado, que ele diz, por exemplo, eu tô numa cirurgia, já falei do reto, do nervo, e ele, quando eu vou naquela direção, ele diz, olha, existe 80% de chance de quem vai por essa direção aqui, de eu romper ou então lacerar o nervo. Você vai querer continuar? E você, se você tem a expertise e acha que é um erro da inteligência, você continua. Mas ela diz, 80% das pessoas que vieram por aqui deu errado. Então é muito bom, já deu um alerta, né? Vá com mais cuidado, é como se fosse uma voz amiga, né? Sim. Então eu acho que a inteligência artificial tem seu limite. E ela é muito boa, mas tem o seu limite. Sabe qual? Não, isso aí é fato. E é a grande, aí até saindo da esfera da medicina, é o grande questionamento de hoje,
é isso, né? Até que ponto a inteligência artificial pode atuar? Em tudo, né? Em tudo. Até que ponto a inteligência artificial pode atuar? Porque nós temos um diferencial que nós entendemos o mundo sem inteligência artificial. Nós conhecemos o mundo sem inteligência artificial. Então, vamos dizer que nós temos ali nós temos um olhar diferenciado para entender que aquilo está errado, que ela está dizendo. Você entende assim? Então, a gente consegue diferenciar porque a gente sabe, não, isso aqui ela passou do ponto, aqui está errado. Pronto. Só que vai vir uma geração aí que vai ser criada com inteligência artificial. Quem vai dizer o que está errado e o que está certo? Você está me entendendo? Assim, esse é o grande questionamento em relação a tudo. E eu conversei aqui também com um cirurgião ginecológico, mais na parte de ginecologia, e ele falou justamente isso, cara. A gente ensina laparoscopia para os alunos que estão vindo, porque a gente tem o conhecimento da cirurgia aberta, né? Assim, a gente, agora, se a pessoa não tem o conhecimento da cirurgia aberta, é diferente a pegada, né? É diferente o olhar, se ela não tem. Então, porque eu perguntei, né? Mas ó, vai chegar um dia que o objetivo é que todas as cirurgias sejam minimamente invasivas, né? Tem cirurgias que não dá, mas tem cirurgias que a ideia é essa. Mas de pessoas que têm um conhecimento na cirurgia aberta. Mas como é que você vai, a pessoa que tem um conhecimento só na cirurgia minimamente invasiva, como é que ela vai ter a noção do todo? E aí quem for criado na inteligência artificial, que já vem tudo muito mastigado, como é que ele vai ter discernimento, né? Discernimento, exatamente, o discernimento, esse cuidado, esse olhar diferenciado. Diz que essa geração nova não sabe usar notebook. Acho que era 70% ou era 60% das pessoas não sabem. Tudo no celular. Tudo. Não sabe mexer em notebook. Vai pro computador, não precisa. É mais fácil você mexer no celular, né? É mais fácil você bota aqui uma atividade com notebook, realmente é mais fácil. Então, vamos ver, né? Como vai, porque realmente tem coisas que não dá. Eu espero que a gente saiba lidar com isso, traga benefícios pra gente, mas que de uma certa forma causa um pouco de assim, pé atrás, porque é tudo muito novo, então é para todo mundo, né? A gente não sabe até que ponto. Acredito sim que a inteligência artificial ela vem para trazer uma ajuda, como você falou muito bem, né? Ela facilita a nossa vida, mas a partir do momento que ela começa a pensar pela gente, eu acho. Dá medo. Aí é bom se preocupar, né? Porque não pela gente que a gente tem consegue discernir o certo do errado, mas para a geração futura, que é quem vai cuidar da gente, né? No futuro, a gente fica um pouco temeroso. Pois, doutor Carlos, a gente está finalizando aqui a nossa conversa e eu queria que você deixasse uma mensagem final. Como a gente falou aqui, né, sobre a importância do intestino, foi muito bacana. Foi uma aula, né, que teve aqui, uma aula sobre a importância do dos cuidados que a gente tem que ter na vida, que a gente tem que para ter a melhor qualidade de vida, para poder também impacta no intestino, as doenças, o tratamento, tudo. A gente falou um pouco aqui e queria que você deixasse uma mensagem para a população, que o nosso foco aqui é fazer com que a população tire desse momento, desse ambiente que a gente disponibiliza para tentar causar um impacto positivo, porque a gente hoje, a internet ela ajuda muito a gente, mas tem tanta coisa que a gente não pode confiar, né? E uma conversa dessa aqui a gente está sempre profissionais que têm um conhecimento prático e teórico do assunto para poder levar a uma informação de qualidade para eles. Eu queria que você finalizasse aqui dando um recado para a nossa população. Perfeito. O intestino tem cerca de 7 metros de comprimento. Cuidar dele, você está cuidando diretamente da sua saúde como um todo. Ele afeta na sua saúde psicológica, na sua saúde da imunidade, na sua saúde digestiva em si. Então, cuide do seu intestino, que você vai melhorar com certeza a sua qualidade de vida. Precisando cuidar do intestino, precisando de um médico, pode contar comigo. Eu sou Carlos Magno, especialista em intestino, reto e ânus. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Já fica aqui um convite para um próximo episódio que a gente faz ao vivo também. E a gente poderia fazer um ao vivo, né? E abrir para perguntas, que é interessante, fica bem bacana. Já fica o convite aqui, tá bom? Valeu. Então, muito obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol.
É um podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.